criar esse canal me levou a caminhos incríveis. É meio mágico para mim. Coisas inesperadas acontecem e é justamente nesse 10º episódio, nesse 10º vídeo do Papo Possível, que eu quero compartilhar com vocês 10 coisas inacreditáveis que aconteceram até aqui. Então, se você está nesse momento refletindo se deve ter um canal ou não, esse vídeo é justamente para você. Ou então, se você se encontra no momento de confusão, incerteza, esse vídeo também pode te servir muito bem a esclarecer e a encontrar coragem e clareza dentro de você para iniciar um projeto, para iniciar o seu canal do YouTube. Primeiro de tudo, eu sou o Kado Nakashima, eu resolvi criar o Papo Possível, esse espaço de troca e inspiração, para quem busca encontrar uma relação mais significativa, com propósito e clareza, com a vida e também com o trabalho. Antes disso, eu trabalhei como estrategista de marca, brand manager por mais de 12 anos, desenvolvendo estratégias de marca e lançando produtos. E hoje eu trabalho como profissional independente, como estrategista de marca, facilitador de sessões criativas e mentor de pessoas criativas também. Segundo ponto é que hoje esse vídeo é um marco simbólico, cheio de significado para mim e para o Papo Possível. Hoje a gente vira a página do canal com o 10º vídeo e 427 inscritos, pessoas inscritas. Eu não imaginava que ia chegar nessa etapa, não era uma métrica que eu persegui, mas bom, somos em 427 pessoas e eu gostaria muito que a gente criasse uma relação mais próxima, uma troca mais intensa sobre os conteúdos seguintes que eu vou criar por aqui. Antes de mais nada, eu quero que o conteúdo seja útil, eu quero que esses conteúdos gerem ações na vida de vocês, né? Que sejam impactantes ao ponto de de vocês se questionarem e levarem vocês à ação para melhorar a vida de vocês. Então, eu gostaria que vocês deixassem um comentário abaixo aqui, com base na pergunta que é: qual é o seu bloqueio hoje? O que te bloqueia de chegar onde você quer chegar? Deixa aqui nos comentários abaixo, por favor. E assim a gente começa a construir essa relação mais próxima e interativa para os próximos vídeos. E bom, esse papo é muito especial. Eu tô no Brasil, depois de 1 ano e meio morando fora, matando a saudade da culinária, das pessoas, e ao mesmo tempo entendendo esse sentimento que é novo para mim, que é uma certa saudade com a Espanha, onde eu moro, das aventuras exploratórias, de desenvolver a língua, de continuar conhecendo culturas novas. E por ter criado justamente 9 vídeos fora do país, e esse sendo o primeiro no Brasil, eu quero compartilhar, eu quero fazer dele um compartilhamento de 10 coisas que eu aprendi com o Papo Possível e que espero que seja útil para vocês, especialmente para quem está começando ou tomando coragem para alimentar o seu canal. O primeiro compartilhamento que eu quero fazer é que cada papo, cada vídeo embala um conhecimento solto. Então, para explicar um pouco melhor, eu preciso resgatar um passado recente, que foi em 2023, eu fiz uma pausa profissional um pouco forçada, mas que me favoreceu de diversas formas. Eu tive mais momentos de solitude que me geraram períodos de reflexão, de introspecção, de adquirir novas perspectivas sobre a vida, porque eu consegui regenerar a minha energia, consegui realinhar os meus valores, entender o que faz parte de mim, o que não faz parte de mim, e através disso enxergar o caminho que eu quero construir até pro resto da minha vida. E muito dessa sabedoria foi incorporada já, mas eu sinto que no dia a dia ela fica um pouco solta. Então, com o Papo Possível, eu consigo embalar esse conhecimento com começo, meio e fim, numa linha cronológica, né, numa linha racional mais linear,
e compartilhar com vocês, para que se torne também conhecimento compartilhado e que vire também uma oportunidade de vocês praticarem no dia a dia, seja no nível de inspiração ou seja no nível prático mesmo de ação. Então, cada papo embala um pouco desse conhecimento que ajuda a compartilhar aqui cada vez melhor aqui no canal. O segundo ponto eu chamo de novas conexões, que vocês são por abundância, né? São mais de 427 pessoas inscritas e eu não imaginava, reforço, que tanta gente chegaria tão rápido por aqui. Mas eu acho super fascinante a abordagem de vocês, seja por comentários de uma forma super generosa, dá para perceber que vocês estão aqui de verdade. Outras pessoas optarem em me abordar por outras redes sociais, me mandando mensagem direta, e eu acho isso fascinante, porque aí lá a gente consegue ter um formato de conversa, pelo menos de chat, né? Então, com algumas eu desenrolei bastante alguns assuntos, e o que eu acho a grande cereja do bolo desse ponto é que algumas pessoas me abordaram pela vulnerabilidade, que sentiram a vontade de compartilhar histórias pessoais pela perspectiva da vulnerabilidade. E eu acredito muito como Brené Brown aborda a vulnerabilidade sendo grandes pontos de fortaleza de conexões, né? Então, assim, sintam-se à vontade de mandar mais mensagens, de me abordarem, de trazerem assuntos pela vulnerabilidade. O terceiro ponto é correlacionado ao último, que pessoas que não me conhecem, mas especialmente quem já me conhece, começaram a trazer assuntos mais profundos. Eu achei isso muito curioso, assim. Talvez porque elas não conheciam esse meu lado, talvez porque o Papo Seguro realmente criou esse espaço de troca segura. Mas entre as duas coisas, o que mais é importante é que as pessoas estão se permitindo a falar sobre emoções, né? A falar sobre coisas desconfortáveis do dia a dia. E não quero ser um psicólogo, não quero ser um terapeuta, mas ao mesmo tempo eu sou um motivador para que as pessoas falem mais sobre suas emoções, né? Falem mais sobre o que tornam elas humanas, né? Costumo dizer que todo problema que a gente quer resolver está correlacionado a alguma emoção. Então, na verdade, a gente não quer resolver um problema, a gente quer resolver alguma emoção, né? Inclusive, teve um capítulo, um papo, um vídeo que mais gerou esse tipo de interação, que foi marca pessoal e inteligência artificial, que vou deixar aqui em algum lugar para vocês acessarem, e que realmente, né, acho que é um tema quente, que fala muito sobre a nossa identidade, que fala muito sobre o nosso futuro, que fala muito sobre a nossa capacidade produtiva, capacidade criativa, capacidade de ser humano, né? Então, muito curioso que esse episódio, esse papo em si, gerou mais engajamento e esse tipo de gatilho. Quarto aprendizado é que eu achei que eu não ia chegar até aqui. Cara, os 3 primeiros vídeos que eu criei me deu muito trabalho. Eu levei uma surra com todo o processo criativo envolvido na criação de um vídeo. Desde o roteiro, aliás, desde ter a ideia, o roteiro, que envolve organizações de ideias, buscar referências, construir uma narrativa. 3, gravar, estar em frente à câmera é algo que algumas pessoas falam: Cadu, você tem facilidade, que é parcialmente verdade, mas quando estou eu aqui olhando para o meu celular e falando tentando falar da forma mais natural possível, é diferente. E tem a quarta parte, que é a mais complexa de todas para mim, que me levou a uma curva mais íngreme de aprendizado, que é a edição. Os 3 primeiros vídeos, eu acredito que levei mais de 30 horas de edição, juntos. O primeiro, com certeza, passou das 10 horas, o segundo foi por aí, o terceiro também.
Então eu fiquei assim, né, caramba, se eu tô nessa maratona de criar conteúdos, cara, como que eu vou conseguir criar tantos conteúdos como eu gostaria, sendo que a edição é tão morosa e complexa? Essa era a grande pergunta. E aí eu persisti, aprendi um pouco mais, aprendi atalhos no DaVinci Resolve, que é o programa de edição que eu uso, e hoje eu consigo editar um vídeo muito mais rápido. O que era 10 horas antes, eu faço em 3, 4 horas. Isso também porque eu consegui tomar algumas decisões importantes, né? Qual que é o tom de voz, a linguagem visual, a identidade visual que eu estou construindo aqui. Essas decisões, elas foram feitas ao longo da criação dos vídeos. Então, agora que eu tenho mais clareza, eu consigo editar mais rápido por isso também. E depois de tudo isso, eu consigo encontrar prazer no processo criativo. Então, antes era um peso, né? Esse desconforto de ter a ideia, organizar, roteirizar, gravar, editar, e tem publicar também, que envolve várias tarefas pequenas. Antes era muito complexo para mim porque eu não sabia. Eu não tinha clareza, eu não tinha conhecimento do esforço necessário. E agora que eu entendi qual que é o processo inteiro e sei o que tenho que fazer em cada etapa, eu encontrei muito prazer nesse processo porque ele se tornou mais criativo, né? Eu consigo brincar com algumas coisas, eu consigo pensar em formas diferentes de criar um roteiro, pensar em onde gravar, né? E também em como editar cada vez melhor. Então, hoje eu tenho um flow criativo que me agrega demais no processo, em cada papo. O quinto compartilhamento é sobre ter clareza e praticar os meus valores. Então, acho que vocês já perceberam, né, quem já acompanha, que eu sou um defensor de ter clareza sobre os valores pessoais, justamente porque eles são a nossa bússola. São os nossos valores que fazem a gente entender o que tem sentido e significado nas nossas vidas, o que nos faz felizes ou ter paz, e o oposto também. Ou seja, ter clareza sobre os valores pessoais também é uma forma de dizer não com mais consciência. Porque se você é colocado numa situação onde não precisa fazer, não faz sentido, o filtro são os seus valores para você negar, recusar tal convite ou iniciativa. Então, às vezes a gente brinca, né, é muito mais difícil falar não do que sim, mas os valores são grandes critérios para a gente tomar essas decisões com mais clareza, com mais objetividade também, respeitando quem você é. Então, o Papo Possível me ajuda a ser mais vigilante sobre os meus valores, no sentido positivo, na conotação positiva da vigilância. Eu consegui, nesses últimos 5 meses de projeto, 4 meses de projeto, praticar mais os meus valores. Priorizar a saúde, porque é o meu valor número 1. Então, fazer exercícios, comer bem, evitar excessos. Ao mesmo tempo, praticar minha criatividade, né? Ter meus momentos de escrita, de ideação, de conversas mais criativas também. E que eu acho que hoje é muito difícil alguém tirar essa convicção de que os valores trazem o bem-estar que eu desejo, né? Se eu consigo praticar meus valores, é sinal que eu estou priorizando o meu bem-estar. E eu acho que isso ninguém me tira mais. E falando sobre valores pessoais, eu vou deixar na descrição aqui um dos papos que foi exclusivamente sobre como definir os seus valores. O sexto compartilhamento é um senso de evolução como pessoa. Eu acredito que todo o projeto que eu me envolvo constrói um pouco mais quem eu sou. Seja pelo desafio proposto que me faz, né, que me desafia a resolver de maneiras diferentes, a pensar criativamente, ou então pelo resultado, como esse projeto chega até as pessoas, ou então a consequência que é gerada através desse esforço, dessa intenção colocada.
Então eu sinto que existe um senso bem completo, holístico, assim, de evolução como pessoa. E pode ser uma brisa minha, mas ao mesmo tempo algumas pessoas me ajudaram a dar esse passo. Então quando eu compartilhei com um amigo que eu trato como conselheiro, ele falou assim: Cadu, não tem como dar errado o seu projeto, né? Se você tem algum medo que te segura de colocar o Papo Possível na rua, não tenha. Porque o Papo Possível, ele é seu, ele é a sua autoexpressão, é um compartilhamento. E além disso, não tem uma meta, não tem um objetivo organizacional corporativo que vá dar a entender que você falhou. Ele é seu, então vai e faça. Então, muito obrigado, Gontijo, por essa fala sábia, mais uma delas. Realmente me ajudou muito. E compartilhei com minha esposa também, que ela sempre me apoia e é a pessoa mais próxima, a primeira que sabe das minhas ideias. E eu falei assim: nossa, eu tô sentindo algo que eu nunca senti antes, assim, de colocar para fora meus conhecimentos, assim, toda essa história que eu vivi até então e tudo que eu aprendi até agora me faz muito sentido, me parece fazer muito sentido compartilhar com as pessoas, porque eu tenho absoluta convicção que vai ajudar alguém. E, bom, o resto está sendo construído, mas esse senso de evolução é algo que é muito importante a gente observar, ter consciência e perseguir, né? Seja com um projeto pessoal, como um projeto profissional, mas a gente ter essa clareza que a gente está aqui para evoluir, né? A gente está nesse momento na história da humanidade para evoluir. 7. O 7º ponto é sobre consumir conteúdos mais relevantes. Eu sou muito crítico com rede social, gente. Esse é um assunto em comum com vários outros amigos. Meu ponto de vista é o seguinte: eu acho que a gente está, nesse momento, reaprendendo a usar a internet. Durante 20 anos de internet, que essa tecnologia se tornou mais acessível, popularmente dizendo, eu acho que a gente usou de forma muito prejudicial e não é culpa nossa. É um sistema que a gente está envolvido com produtos digitais tóxicos, feitos para nos viciar, feitos para a gente depender de uma dopamina tóxica, muito parecida com o que o cassino, por exemplo, gera nas nossas vidas. Não é à toa que, né, tem tantas bets e tigrinho, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente nunca teve tanto debate sobre o consumo de conteúdo, a criação de conteúdo e o uso da internet. Eu acho que nesse exato momento a gente está virando a página também para ter mais consciência do que a gente coloca para dentro dos nossos corpos, tendo a internet como fonte. E ao mesmo tempo, o que a gente coloca do nosso corpo para fora, usando a internet como ferramenta, né? Então acho que ter o Papo Possível, ter esses 10 vídeos, me fizeram ser mais criterioso com o tipo de consumo de conteúdo no YouTube ou no Instagram, né? Que são grandes fontes de conhecimento, de inspiração, mas que o Papo Possível me colocou uma lente muito mais precisa sobre o que é importante para onde eu quero chegar, o que pode me inspirar, o que pode me ensinar. Então hoje meu feed, eu consigo perceber isso, né? Tanto independente das plataformas sociais, eu consigo perceber que existe ali uma entrega do algoritmo que é mais valiosa para mim, né? E eu acho que não é à toa, é uma construção com base no que eu consumo e no que eu crio, o que eu busco dentro desse universo chamado internet. Né? Então, consumo de conteúdo mais relevante para mim é o 7º ponto. Bom, vamos para o 8º ponto, que é clareza sobre a minha fase atual. Faz muito tempo que eu senti que entrei num novo capítulo da vida,
Tem alguns sinais, né? Esse ano eu completo 40 anos, decidi levar minha carreira profissional para um caminho de independente, como profissional independente. Moro no exterior faz 1 ano e meio, tive parte dessa experiência como nômade digital. Hoje eu vivo num conceito de viver em temporadas, que eu adoraria explorar mais por aqui. E ao mesmo tempo estou criando conteúdo. Em contrapartida, eu tenho, diante de tantas mudanças, eu tenho práticas diárias, rotineiras, que me ajudam a ter mais clareza, que me ajudam a compreender e incorporar todas essas mudanças rápidas e estruturais da minha vida, né? Então, a meditação, a escrita matinal, já tem mais de 7 caderninhos escritos aí ao longo desse tempo, e também a prática de caminhadas, né? De 20, 30 minutos, que me ajudam muito a arejar os pensamentos, a refletir, a desconectar da tensão de algum pensamento fixo. E todas essas atividades, sejam elas estruturantes, né, desse novo episódio, desse novo capítulo, ou então as matinais, diárias, rotineiras, me ajudam muito a enxergar essa fase que eu estou agora, nesse momento. Tudo isso me traz autoconfiança, me traz autoconsciência e autoestima também para continuar seguindo, o que me dá muito sentido, que me tem muito propósito, que me dá muita clareza. E enquanto estiver fazendo sentido, é um ótimo sinal que eu devo prosseguir, né? O 9º ponto é sobre a intuição. Eu entendi que a intuição é a minha principal fonte de inteligência. Eu sempre fui uma pessoa muito mental. E nos últimos anos eu basicamente tomei todas as minhas decisões da vida, no trabalho e na vida pessoal, com base na razão. E beleza, eu consigo entender hoje que tinha esse viés, né, de ser mais objetivo, pensar por números e, enfim, chegar na meta desejada. Mas hoje eu entendo que a minha principal inteligência vem do meu corpo, né? Principalmente depois de estudar um pouco sobre Human Design, eu entendi que as minhas melhores decisões vão partir do que eu sinto corporalmente. Então existe hoje ainda, claro, uma tensão sobre a forma de tomar decisões, a forma de agir com base no cérebro ou com base no corpo. É um baita desafio, confesso. Mas eu percebi que toda vez que eu decido através de algo que eu sinto primeiro no corpo e que o corpo responde bem, eu faço as atividades melhor, com mais coesão, com mais serenidade, com mais disposição, como agora, nesse exato momento. Então, antes de começar, eu também fiz, né? Tentei sentir no corpo o que ele dizia e, putz, tava fazendo total sentido, né? Meu corpo respondeu bem a essa provocação. E pode ser um pouco de brisa, mas é assim que eu entendi que cada vez mais eu melhoro minhas decisões. Bom, e o 10º ponto é o senso de gratidão. Eu me sinto muito grato por estar nesse momento, por ter os recursos, por ter a oportunidade de ter esse espaço de troca com vocês e por ter vocês como uma companhia que me abastece com inspirações, com reflexões, que me ajudam a evoluir. É muito privilégio nosso estarmos aqui todos, num contexto do mundo super confuso, super volátil, super ambíguo. A gente ter esse momento de troca em busca de clareza, sentido e significado. Então é um senso de gratidão muito grande que, com certeza, me inspira a continuar evoluindo nesse espaço. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês por toda essa companhia e generosidade de estar aqui, pelo seu tempo, pela sua disposição e pelas trocas. Bom, e fica aqui a reflexão final, assim, que fico imaginando, né, se em 10 vídeos todos esses aprendizados surgiram, todas essas trocas foram realizadas,
quanta inspiração, quanto conhecimento foi trocado entre nós, assim. Eu fico imaginando quando tiver 30, 50, 100, 200 vídeos, né? Porque eu tô aqui não pelo sprint, eu não tô pelo atalho, né? Eu não quero atalhos, eu não quero cortar caminho, eu quero a experiência da maratona. Quero aprender com vocês, cada um de vocês que contribuírem, eu quero essa troca, né? Quero aprender com o processo, como tornar o Papo Possível mais útil, melhorar a vida de vocês, terem mais clareza e a gente crescer junto, né? Evoluir juntos. Então esse foi o 10º Papo Possível. Eu sou o Kadu Nakashima e esse foi mais um Papo Possível. Tamo junto. Paz!